O Brasil foi a última nação do continente americano a abolir a escravidão com a extinção do trabalho escravo de pessoas negras em 88. Mas 120 anos depois, mais precisamente em 2011, uma lei instituiu o Dia da Consciência Negra, que é lembrada hoje. Porém, o país ainda convive com bastante aspectos delicados relacionados ao preconceito racial e os registros de injúrias raciais no Brasil que tiveram um aumento de 23,4% no ano passado, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O 20 de novembro faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. Hoje, o Tudo de Bom recebe o advogado e presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, o Eric Moraes, e nós vamos explicar sobre a diferença entre o que é crime de racismo e crime de injúria racial, além da importância da data e outros assuntos desse dia tão importante. Bem-vindo, Eric, aqui à nossa casa. Iago, que bom estar aqui no Tudo de Bom. Prazer estar aqui na Difusora. Prazer conhecê-lo também. Acho que é a primeira vez que você está aqui no nosso programa, né? É verdade. Bom, então, é uma data que, principalmente para o nordestino, eu falo para o nordestino e para o maranhense em si, é muito mais importante do que para o sul, para o sudeste, não desmerecendo a data. Mas o Maranhão, ele tem uma bagagem, uma raiz afro, né, muito forte, né, que merece a toda a sua história, né, desde o início da sua história. E o que a gente percebe hoje em dia é que o preconceito é ainda muito forte, segundo a gente viu esses dados, né, o aumento de casos de crimes como esse. Sem dúvida, Iago. Baseado nisso que você falou, é justamente por esse motivo que o dia 20 de novembro, que é dia de Zumbi dos Palmares, né, mês da consciência negra, que esse dia deve ser feriado, assim como é em São Paulo, no Rio de Janeiro. Infelizmente tivemos uma decisão do TJ que nos foi negado esse direito. Esperamos ainda que a gente, conversando junto com as outras instituições da sociedade civil, que esse dia venha a ser um feriado, porque repara a história do maior líder, né? Se hoje nós temos a liberdade, devemos elas a Zumbi dos Palmares. E o que você tem a falar? Assim, a gente vê que os negros hoje, graças à legislação, possuem algumas cotas, né? Em política, em universidades, né? Na educação, né? Que para algumas pessoas são privilégios, né? São certos privilégios, é uma mão com açúcar ali, né? Como que tá? Qual a sua visão em relação a esses direitos que são dados a essas pessoas que sofreram muito no passado e que hoje ali precisam desse tipo de incentivo, né? Não deixa de ser um incentivo, para que possa um pouco, né, acabar com tudo que foi feito no passado, que vem sofrendo até os dias atuais. Sim, Iago, as ações afirmativas, né, como chamamos as cotas raciais, daí eu preciso falar aqui do lançamento de um site que foi feito, chamado Observatório de Cotas Raciais, pela Comissão da Verdade da Escravidão, pela OAB, pela Defensoria Pública do Estado, pela Defensoria Pública da União, que visa combater as fraudes através de notícias, que teve em São Luís recentemente uma grande onda, já são mais de 400 casos investigados somente na Universidade Federal do Maranhão. E quando a gente fala de cotas, eu preciso fazer uma reparação histórica e explicar que durante mais de 300 anos o negro era proibido por leis a adentrar a instituição primária, o ensino superior. Eu preciso lembrar do trabalho da Comissão da Verdade, que instituiu Luiz Gama, que foi um advogado negro brasileiro, teve a sua carteira recebida pela OAB pós-mortem, no ano de 2016, quase 200 anos após a sua morte, pois à época ele cursou a faculdade como ouvinte e, aproveitando uma brecha jurídica, ele pôde advogar, e esses processos existem até hoje, e libertou mais de 1.000 escravos, sendo um herói nacional. E é importante também, a gente consegue ver também a internet se movimentando muito, né? Lutando por esse movimento, apoiando, né, esse movimento, e também a cultura audiovisual, o cinema, né? Muitos filmes que retratam, né,
o sofrimento dos negros, né? Principalmente os Estados Unidos, né? Que é uma grande potência do cinema, que retrata essa situação que aconteceu e como essas pessoas eram tratadas em relação a isso. Agora a gente fala que esse ano também houve uma onda de protestos que aconteceu após a morte do jogador George Floyd por um policial, né, nos Estados Unidos. A gente está vendo fotos aqui, um policial, ele trabalhava em Minneapolis, nos Estados Unidos, que fez com que a hashtag Black Lives Matter ganhasse manifestações nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos usaram o termo este ano, no online e também no offline, como forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas negras, né? Hoje a gente também vai falar sobre crimes, né? A diferença de crimes, que é importante. Muita gente confunde, né? Vou falar agora, isso é fundamental, a gente explicar que quando a gente fala do crime, né? Tem o racismo, e daqui eu dou um exemplo, que ele é contra a coletividade, ele é a Lei 7716 de 89, tem apenas 30 anos, e é quando a pessoa fala, né? Todos os negros são macacos, para dar um exemplo. E daí, quando a gente fala do crime da injúria racial, né? Eu estaria falando, Eric, você é um macaco. É quando atinge a honra objetiva, é aquele que está presente no Código Penal, e a gente tem uma diferença aí do racismo, né? Ele sendo inafiançável, já a injúria racial, a gente tem ela sendo fiançável, que tem aí um contorcionismo jurídico, a gente acha que até uma forma de brecar a lei, porque geralmente as pessoas são enquadradas em injúria racial. Entendi. Daqui a pouco a gente vai aprofundar ainda mais esse assunto. Agora a gente vai ver um depoimento da jornalista Thaísia Rocha. No ano passado, no bairro do Araçagi, ela viveu um episódio bem constrangedor, um episódio de racismo. Um empresário a expulsou do estabelecimento dele porque ele achava que ela não estava apta a frequentar o mesmo espaço dos outros clientes. Vocês acreditam nisso? A jornalista estava apenas se abrigando, né, por conta da chuva que estava acontecendo naquele dia. Ela mandou um recado pra gente. Oi galera do Tudo de Bom, eu sou Thaísia Rocha, sou jornalista. E em 2019 eu sofri um episódio de racismo que virou notícia aqui na TV Difusora. O que eu tenho para falar para você hoje, para todos vocês que assistem esse programa, é que o racismo ele tem as suas facetas e ele se esconde da maneira mais terrível e cruel, através das atitudes, da negação de oportunidade, do questionamento do talento de pessoas como eu, como você que está assistindo. E o que a gente precisa fazer para combater o racismo é ouvir o que as pessoas negras têm a dizer, é oportunizar as suas vozes, é empoderá-las. E o recado que eu tenho para deixar não são para as pessoas negras, porque nós sabemos os nossos lugares, nós sabemos o lugar que a gente precisa e deve ocupar. Meu recado hoje são para as pessoas não negras, que muitas vezes negam as oportunidades, violam os nossos direitos. Esse fosse o dia de conscientização. Claro que consciência não é uma coisa que você cria ou tem de uma hora para outra. É uma coisa que você trabalha. Então, se oportunize a observar o que você faz hoje, o que você diz hoje. É isso que impacta diretamente a vida e a trajetória de pessoas como eu e como milhares de maranhenses brasileiros que sofrem com racismo diariamente. Então é isso, obrigada pela oportunidade de falar aqui hoje e tudo de bom para vocês. Obrigado, Thaísia. Ô Eric, a gente viu aqui o depoimento dela, né? Infelizmente ela passou por essa situação de constrangimento. Quando que a gente consegue identificar que aquele comentário, a forma como a pessoa foi tratada no estabelecimento, né? Porque a gente percebe ali até a diferença no atendimento da pessoa branca, uma pessoa que é negra, às vezes pode ser diferente, né? Às vezes, gente, um brinde, você compra uma coisa, ganha um brinde, dá preferência de dar o brinde para a pessoa branca, a pessoa negra não vai dar o brinde, só pagou pelo produto. Quando que a gente consegue analisar essa situação e buscar ali medidas judiciais para que casos como esse não aconteçam? Aproveitando esse caso, o professor Silvio Almeida,
ele pontua que o negro tem vários nascimentos e isso acontece quando ele é vítima de racismo. E aqui no Brasil, todo negro tem uma história para contar de racismo. O que aconteceu com ela, tipificado na lei como racismo, né? Que é o impedimento daquelas pessoas de estarem frequentando esse lugar. Esse tratamento hostil, Iago, que você falou, aconteceu diversas vezes, né? Durante o ano. São Luís é uma cidade bastante racista, assim como o Brasil é o país mais racista do mundo. E isso é flagrante e a pessoa vítima, Iago, ela tem que procurar a Delegacia de Combate aos Crimes Raciais, procurar a Comissão da Verdade da OAB, na sede da OAB, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, dependendo do tipo de direito, para, em qualquer momento que ela sentir que ela está sendo ali atingida em função da sua cor de pele, ela tem que procurar pelos seus direitos. Muito bem, eu vou pedir para você me aguardar aqui, que esse bate-papo está bem interessante. Agora, gente, a gente vai ao vivo, porque hoje a gente continua aqui no estúdio com o advogado Eric Moraes. A gente está falando aqui sobre um bate-papo sobre a importância, né, dessa data, do peso que significa essa data para o nosso país, para a nossa história também. E agora sim, a gente vai aqui falar um pouco sobre a diferença entre o racismo e injúria racial. A gente tem aqui no telão. Você pode ficar à vontade, doutor. Exatamente. Quando eu trato de racismo, eu falo de uma coletividade, né? E quando eu falo da injúria racial, eu faço um ataque a uma honra subjetiva, né? Eu tenho aquela coisa ali individualizada. Isso também não quer dizer que quando você sofra um ataque individualmente, aquilo ali não venha a ser um racismo. Pode acontecer, como a gente viu no caso da pessoa que foi impedida de adentrar o restaurante. Aquilo ali, mesmo sendo uma coisa individual, ela foi vítima de racismo, que demonstrava que todas as pessoas que teriam a tonalidade da cor dela, a estética dela, iriam ser expulsas daquele local. Iago. Entendi. Aqui a gente tem no nosso telão, o pessoal de casa pode acompanhar melhor, definição bem jurídico, vítimas, fiança. Ali você comentou a questão da fiança, né? Um é inafiançável e o outro já cabe a fiança. Iago, que bom que você me deu a oportunidade de falar disso, porque o que acontece que a gente reclama muito em termos de povo preto é que existe um contorcionismo jurídico para que tudo seja encaixado como injúria racial. Então isso permite o enquadramento da fiança, então a pessoa comete o crime, paga entra na delegacia, exatamente, Iago, paga e sai. Essa fiança gira em torno de quanto? Essa fiança, a lei diz que ela fica a critério do delegado, ele faz a escolha ali do valor. Nossa senhora, gente. Acaba que muita gente acaba saindo impune, né? Exatamente, Thiago. A gente precisa dizer que o crime de racismo tem apenas 30 anos, para você ter só uma ideia dessa luta do povo negro. Tem apenas 30 anos e a gente mora num país racista, mas a gente não tem nenhum racista preso. E a pena ali para aquela pessoa pode variar de quanto tempo? Isso. A pena do racismo e do injúria, elas são idênticas, né? Ela pode chegar de 3 a 8 anos. 3 a 8 anos. Exatamente, mas o que acontece, que é muito cansativo, a estrutura do ordenamento jurídico, e a vítima vai sendo vítima de racismo quando ela vai denunciar na delegacia, quando ela chega numa audiência. Então essas ações geralmente não terminam, elas geralmente são acordadas e a vítima recebe a sua indenização. Infelizmente, né? Infelizmente. Ô Eric, primeiro eu queria te agradecer pela sua disponibilidade. Abrir as portas do nosso programa, caso você queira voltar outras vezes, né? E te agradecer mesmo por esse bate-papo no dia de hoje. Acho que você tem uma agenda lotada hoje ainda, né? Tenho. Muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? Imagina, Iago, eu que agradeço a oportunidade num dia tão importante ao povo preto. Vamos lutar para que o dia 20 de novembro seja feriado em todo o estado. Vamos lutar por uma sociedade antirracista. Não basta só não gostar do racismo, é preciso reconhecer privilégio, ter atitude e colocar essas atitudes em prática. Obrigado, eu sou fã de tudo de bom, estou sempre assistindo o Iago e a Jéssica. Coisa boa.